Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a casa de Léo parecia vibrar com um alívio raro. Depois de tantas noites de incerteza, a família finalmente podia respirar. Ryan estava em liberdade. A comemoração, no entanto, tinha um tom quase forçado, como se todos buscassem apagar os fantasmas recentes. O sorriso de Ryan era discreto, mas nos olhos ainda havia a sombra de quem conheceu de perto o peso das grades. Samuel apareceu trazendo Sofia pela mão, disposto a deixá-la um tempo sob os cuidados de Léo. Mas ao descobrir que Ryan estava hospedado na mesma casa, seu semblante se fechou. A tensão ficou evidente. Samuel, embora tentasse disfarçar, carregava uma desconfiança quase doentia, como se o simples convívio da menina com o ex-detento fosse um risco. A felicidade da família de Léo se chocava com a inquietação que o dominava. Enquanto isso, Alan e Jussara, alheios ao turbilhão, preparavam-se para selar o compromisso diante de Enoque. O casal queria dar um passo adiante, mas havia no ar uma atmosfera de dúvida. O futuro parecia promissor, mas a cada promessa de estabilidade, algo surgia para ameaçar a paz. Do outro lado, Cami não conseguia mais suportar o silêncio de Marlon. Pressionava-o sobre o relacionamento dos dois, querendo respostas, clareza, qualquer coisa que a livrasse da sensação de estar sendo mantida à margem. Marlon, dividido entre suas próprias culpas e inseguranças, apenas prolongava o clima de incerteza, como se cada palavra pudesse abrir uma ferida ainda maior. Jacques, em contrapartida, revelava um lado inesperado. Presenteou Davi com um gesto simbólico, confessando que gostaria de ter um filho como ele. A declaração, embora parecesse carinhosa, tinha um peso melancólico, revelando um vazio antigo em sua vida. Davi, surpreso, recebeu o gesto com cautela, sentindo a estranha mistura de afeto e dor que Jacques carregava. Tomado por suas próprias desconfianças, Samuel decidiu mudar os planos. Não deixaria mais Sofia na casa de Léo. Preferiu levá-la para a residência de Ayla e Gisele, acreditando ser um ambiente mais seguro. O que ele não percebia era que, ao tentar proteger a filha, acabava alimentando ainda mais a distância entre eles. Enquanto isso, Ryan tentava se readaptar à vida fora da prisão, mas logo se deparou com uma cena que o deixou inquieto. Viu Dedé ser alvo de bullying na escola. A raiva tomou conta dele. Ter visto tantas injustiças atrás das grades fazia com que não tolerasse presenciar a covardia contra alguém inocente. O silêncio que antes dominava sua postura deu lugar a um instinto protetor, e ele decidiu não se calar diante do sofrimento alheio. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Samuel, ainda atormentado, procurou Vivian em busca de conselhos. Estava obcecado com a certidão de nascimento de Sofia, como se naquele documento houvesse respostas para todas as suas dúvidas e inseguranças. Vivian, sensata, tentou acalmar sua angústia, mas percebeu que Samuel estava cada vez mais perdido entre a paranoia e o medo de perder a filha. Em meio a tantas tensões, Léo buscava uma saída digna para si. Resolveu se candidatar a um trabalho na fábrica, desejando provar que podia ser útil e conquistar seu espaço de forma honesta. Mas o caminho não seria fácil. O peso de seu passado e a desconfiança de alguns ainda o acompanhavam, como uma sombra que o impedia de caminhar leve. Enquanto isso, Dedé acabou se envolvendo em uma confusão mais séria na escola. O episódio foi grave o suficiente para convocar não apenas seus responsáveis, mas também Cami, Marlon e Ryan. O encontro, no ambiente escolar, expôs rachaduras que iam muito além da indisciplina de um aluno. Mostrou feridas abertas em cada um deles, ressentimentos mal resolvidos e culpas que todos tentavam esconder. O clímax da tensão veio com Jacques. Movido por sua desconfiança habitual, ele acabou flagrando Léo dentro da fábrica. O olhar de Jacques, frio e acusador, deixou claro que não acreditava na boa-fé de Léo. Para ele, não passava de um intruso, alguém que buscava um lugar onde não era bem-vindo. O confronto, carregado de rancor e desdém, prometia abrir mais um capítulo doloroso na vida de Léo, que mais uma vez se via tratado como suspeito, mesmo quando tentava recomeçar. No fim, apesar das pequenas vitórias, pairava sobre todos a sensação de que a qualquer momento algo desabaria. Cada gesto, cada escolha, parecia enredado por um destino incerto, onde a felicidade era sempre provisória e a desconfiança, eterna. O segredo mais sombrio do passado de Jacques virá à tona em Dona de Mim,
revelando as raízes de uma tragédia que quase custou a vida de Abel. A revelação promete mudar completamente a percepção que todos têm dos personagens, trazendo à superfície cicatrizes profundas que nunca cicatrizaram. Durante um luau na mansão, organizado por Jacques e Philippa, a atmosfera de festa se transforma em um gatilho emocional. Um momento romântico frustrado com Philippa deixa Jacques vulnerável, e é nesse estado que memórias do passado com Olivia, a primeira esposa de Abel, voltam com força. É então que os flashbacks começam a revelar um caso extraconjugal que não apenas destruiu uma família, mas também empurrou Abel para o limite do desespero. Nos flashes do passado, Jacques e Olivia aparecem em encontros secretos, carregados de desejo e medo. Ela, sempre em conflito, implora para que ele mantenha o segredo. Jacques, dominado por uma paixão doentia, mistura declarações de amor com chantagem velada, tentando prender Olivia a qualquer custo. Você me prometeu que não ia contar nada, que seria um segredo nosso e que o Abel nunca ia ficar sabendo, implora Olivia, tomada pelo pânico. Com uma condição, que a gente continuasse junto, rebate Jacques, sem medir as consequências. Olivia, dividida entre a culpa e a impossibilidade de manter o relacionamento, resiste. Você sabe muito bem que eu não posso prometer nada, muito menos continuar com isso. Então, eu também não posso guardar, ameaça Jacques, deixando clara a manipulação. A tensão cresce quando ela o acusa de querer prendê-la à força. Você vai me chantagear? É assim que você quer ficar comigo? É assim que você me ama? Ele, desesperado, tenta reverter. Não. Nunca vou te chantagear, Olivia. Eu te amo, mais do que você jamais amou alguém. Desde o nosso primeiro beijo, eu seria capaz de qualquer coisa por você. O pedido final de Olivia ecoa como um lamento. Então prova. Não conte nunca pra ninguém o que existiu entre a gente. Por mim, Jacques. Você sempre diz que eu faço você querer ser um homem melhor. Então prova que já é esse homem. Mas o segredo não resistiu ao tempo. Abel acabou descobrindo não apenas a traição da esposa, mas também uma verdade devastadora. Ele era estéril, e Davi e Ayla não eram seus filhos biológicos. O choque foi avassalador. O casamento se despedaçou, e a vida de Abel perdeu o chão. A tragédia se agravou quando uma discussão violenta entre Abel e Olivia terminou de forma trágica. Ela morreu em um acidente, deixando todos em choque. O empresário, consumido pela dor e pela sensação de ter perdido tudo, chegou ao limite. Tentou se jogar do prédio da Boaz, a empresa que tanto significava para ele. Só não concretizou o suicídio porque Ellen interveio a tempo, salvando-o de cair no vazio. Agora, anos depois, o fantasma desse segredo retorna. O público finalmente entenderá que não foi apenas a infidelidade que destruiu Abel, mas a somatória de mentiras, revelações cruéis e a manipulação de Jacques, cujo amor obsessivo foi o estopim de uma cadeia de tragédias que marcou todos os envolvidos. Cansada das constantes discussões com Jacques, decide se esconder levando consigo a guitarra do empresário. O gesto impulsivo provoca uma grande confusão, já que o objeto tem valor sentimental para ele. Enquanto isso, Léo, em busca de novas oportunidades, procura Manuel e pede um trabalho, mostrando que está disposto a recomeçar do zero e provar seu valor. Na empresa, Jacques reúne a família para anunciar, com orgulho, que é finalista do prêmio Empresários do Ano. O clima, no entanto, não é de pura comemoração. Samuel não perde a chance de ironizar o tio, revelando a tensão que sempre permeia a relação entre eles. Para aumentar ainda mais os atritos, Danilo comunica que fará novas mudanças na fábrica. A notícia não agrada em nada Pam e Cami, que se mostram irritadas com a falta de diálogo e com as decisões autoritárias. Em paralelo, Alan aconselha Marlon sobre os rumos na corporação, tentando fazê-lo enxergar caminhos mais seguros em meio às disputas internas. Porém, a harmonia se mostra impossível quando Jacques descobre o que Sofia aprontou com seus pertences. Furioso, ele explode de raiva, e Denise, preocupada, alerta Samuel sobre a gravidade da situação. Fragilizada, Sofia desabafa com Rosa e confessa o medo que sente de Jacques, revelando um lado mais vulnerável de sua personalidade. Enquanto isso, Cami vive um momento oposto. Comemora com entusiasmo a conquista de sua primeira parceria como influenciadora, acreditando que esse será o início de uma nova fase em sua vida. Determinando limites, Jacques deixa claro que não quer mais Sofia em sua casa,
A decisão cai como uma bomba para Samuel e Davi, que ficam visivelmente contrariados, pois desejavam proteger a jovem. Sentindo-se rejeitada e sem rumo, Sofia pede abrigo a Léo, que apesar das dificuldades, decide acolhê-la. Paralelamente, Ryan finalmente conquista sua liberdade depois de uma longa batalha e, sem ter para onde ir, também encontra refúgio na casa de Léo. O encontro desses personagens sob o mesmo teto promete criar novos laços, mas também trazer à tona tensões que mudarão o destino de todos. A cada dia que passava, Jacques parecia mais confiante de que sua imagem pública estava consolidada. Afinal, ser finalista do título de empresário do ano não era pouca coisa. Ele se via como um homem poderoso, influente e respeitado, mas um detalhe que ele jamais imaginaria acabaria transformando esse prestígio em um verdadeiro pesadelo transmitido ao vivo para todo o país. Tudo começou quando a Boaz, sob ordens de Jacques, decidiu importar lingeries mais baratas de outro país. A ideia parecia simples: cortar custos, aumentar a margem de lucro e ainda se exibir como um visionário do mercado. Mas quando a mercadoria chegou, todos na empresa ficaram boquiabertos. As peças eram minúsculas, de qualidade duvidosa e praticamente sem utilidade. Nem mesmo como amostra serviriam. Indignado, Jacques chamou Tânia e ordenou que se desfizesse imediatamente do carregamento. O que ele não imaginava era que Tânia, cansada das humilhações e das ordens ríspidas do patrão, veria naquela situação a oportunidade perfeita para se vingar. Disfarçando suas intenções, ela decidiu doar as lingeries para uma instituição de caridade que cuidava de pessoas em situação de rua. A princípio, o gesto poderia parecer uma boa ação, mas rapidamente a situação se transformou em um escândalo. Quando as peças foram distribuídas, os responsáveis pela ONG perceberam que os tamanhos eram tão reduzidos que não serviam em absolutamente ninguém. A revolta foi imediata. A instituição, chamada Segunda Pele, denunciou publicamente a Boaz, acusando a empresa de tripudiar da vulnerabilidade social de pessoas que realmente necessitavam de roupas. Em pouco tempo, manifestantes começaram a se mobilizar. No dia seguinte, a frente da Boaz foi tomada por cartazes, gritos e câmeras de televisão. Jornalistas de diferentes veículos de comunicação transmitiam as imagens em tempo real. Foi de uma crueldade sem limites. Enquanto pessoas passam frio e enfrentam dificuldades, a empresa decidiu doar peças que mal serviriam para vestir bonecas, denunciava um dos manifestantes diante das câmeras. A cena era impactante e manchava a imagem da Boaz de maneira irreversível. Dentro da empresa, Jacques ainda não tinha noção da proporção do problema. Preocupado apenas com sua candidatura ao prêmio de empresário do ano, ele recebeu a visita de uma jornalista que vinha para entrevistá-lo. O vilão, como sempre, vestiu sua máscara de hipocrisia e respondeu com segurança às primeiras perguntas. Foi um grande desafio assumir a empresa depois da morte do seu irmão Abel? Questionou a repórter. Jacques suspirou teatralmente antes de responder. A morte de um irmão sempre impacta quem fica. Mas Abel era tão organizado que conseguimos fazer a transição sem grandes sustos. Tenho certeza de que, de onde estiver, ele aprova nossas medidas. A jornalista fez uma breve anotação e, em seguida, lançou a pergunta que mudaria o rumo da conversa. E mesmo depois que vazou o escândalo das mini-calcinhas, Jacques arqueou as sobrancelhas, genuinamente confuso. Não entendi. Que escândalo? Sem titubear, a repórter estendeu seu tablet em direção a ele. No vídeo, transmitido ao vivo por uma emissora nacional, apareciam centenas de manifestantes em frente a Boaz, levantando cartazes e gritando palavras de ordem contra a empresa. A imagem era clara. A reputação de Jacques estava em jogo e todo o país estava assistindo. Um dos manifestantes, indignado, discursava diante das câmeras. A Boaz, em vez de ajudar, resolveu humilhar. Doaram lingeries minúsculas, completamente inúteis para pessoas que vivem nas ruas. Isso não é caridade, é zombaria com o sofrimento humano. O sangue de Jacques gelou. Ele olhou fixamente para a tela, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Seu rosto endureceu, mas por dentro a fúria o consumia. A entrevista, que deveria ser um trampolim para sua consagração como empresário do ano, transformava-se em um tribunal público onde ele era o réu. A jornalista, percebendo o desconforto do entrevistado, insistiu. E qual é a sua posição diante dessa denúncia tão grave? A ONG Segunda Pele já afirmou que pretende processar a Boaz por humilhação e danos morais. Sem respostas, Jacques apenas balbuciou. Eu preciso verificar melhor essa situação. Não estava ciente.
A repórter encerrou a entrevista com um olhar crítico, já satisfeita por ter conseguido a manchete do dia. Candidato a empresário do ano envolvido em escândalo de doação polêmica. Enquanto isso, do lado de fora, os gritos dos manifestantes ecoavam ainda mais alto. Jacques, trancado em sua sala, sabia que sua coroa de empresário exemplar começava a ruir. E, pior do que tudo, a humilhação não vinha apenas das ruas, mas de dentro da própria empresa, onde Tânia sorria discretamente, satisfeita por ter dado o troco em seu chefe arrogante. Para o público, Jacques era agora o retrato de um empresário insensível, incapaz de compreender a dor alheia. E com o escândalo estampado em todos os noticiários, sua sonhada vitória no prêmio de empresário do ano parecia cada vez mais distante. Jacques continuava fiel ao seu estilo sarcástico e cruel. Ao encontrar Samuel, não perdeu a chance de ironizá-lo, provocando-o com frases cortantes e debochadas. Samuel, já pressionado por seus próprios dilemas pessoais e pela relação turbulenta com a filha, tentava se controlar, mas a postura de Jacques só acendia ainda mais sua raiva. Nesse meio, Ayla, sensível à tensão que crescia entre os dois homens, interveio. Ela buscou apaziguar os ânimos, conversando tanto com Davi quanto com Samuel, na esperança de que pai e filho encontrassem uma forma de se entender. No entanto, o peso dos ressentimentos passados parecia mais forte do que a boa vontade dela. Enquanto isso, outra trama se desenrolava no hospital. Nina, abalada pelo acidente de Filipa, recebeu o apoio sincero de Danilo. Ele não hesitou em ficar ao lado da amiga, oferecendo força e palavras de conforto. Porém, a situação tomou um rumo inesperado quando Jacques apareceu de surpresa no hospital, justamente no quarto de Filipa. O impacto da presença dele foi imediato. Danilo, surpreso e desconfiado, percebeu que havia mais do que aparentava na relação entre Jacques e a jovem. Filipa, por sua vez, demonstrava confiança no empresário, o que deixou Nathan, que acompanhava a situação de perto, satisfeito. O rapaz se sentiu mais tranquilo ao perceber que Filipa encontrava segurança na figura de Jacques, mesmo que isso levantasse suspeitas em outros. Paralelamente, Rosa enfrentava uma batalha silenciosa e dolorosa. O avanço de sua doença começava a pesar não apenas no corpo, mas também na alma. Ela tentava manter a aparência firme, mas a tristeza era inevitável. O medo do futuro e o peso das incertezas a consumiam, e Jacques, percebendo sua fragilidade, decidiu pressioná-la. Ele queria saber detalhes de sua saúde, não por preocupação genuína, mas porque pressentia que havia algo oculto, um segredo que poderia interferir em seus planos. Rosa, acuada, resistia em revelar a verdade, tentando preservar sua intimidade e manter algum controle sobre a própria vida. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No núcleo familiar, os conflitos também ganhavam intensidade. Sofia, cansada da instabilidade da casa de Samuel, tomou uma decisão que caiu como uma bomba. Pediu para morar com Léo. A escolha da menina foi interpretada como uma rejeição direta ao pai, que ao ouvir a notícia perdeu completamente o controle. Samuel, já tomado pelo estresse das provocações de Jacques e pela própria dificuldade em lidar com as emoções, se descontrolou diante de Sofia. As palavras ríspidas e o tom agressivo mostraram um lado do homem que assustou até quem já estava acostumado com seu temperamento explosivo. Jacques, atento a cada brecha para manipular as situações a seu favor, não perdeu tempo. Determinado a controlar cada aspecto da vida de Sofia, contratou Jerusa como nova babá da menina. A escolha parecia prática, mas escondia um plano maior: manter Sofia sob sua influência e afastá-la cada vez mais de Samuel. Jerusa, disciplinada e fiel ao patrão, assumiu o papel com dedicação, reforçando a presença de Jacques na vida da criança. Enquanto isso, Rosa buscava forças em um encontro com Vivian. A reunião entre as duas mulheres foi carregada de emoção. Rosa, fragilizada pela doença e pelo cerco constante de Jacques, encontrou em Vivian um refúgio para desabafar. Elas conversaram longamente sobre a vida, sobre escolhas e principalmente sobre a importância de manter a dignidade diante das dificuldades. Vivian, com sua postura acolhedora, ofereceu apoio e uma escuta atenta, lembrando Rosa de que não estava sozinha, ainda que tudo ao redor parecesse desmoronar. Assim, cada personagem se movia em um tabuleiro de conflitos, segredos e emoções à flor da pele.
Jacques, manipulador e estratégico, ampliava seu domínio sobre todos ao seu redor. Samuel, instável, se afundava cada vez mais em suas próprias falhas, afastando a filha e deixando-se corroer pela raiva. Aila tentava em vão costurar os laços rompidos, enquanto Nina, Danilo e Filipa se entrelaçavam em uma trama de amizade, confiança e suspeitas. E Rosa, no centro de tudo, lutava contra a própria doença e contra o assédio de um homem que parecia disposto a usar até sua fragilidade como arma. No fim, a sensação era de que as peças ainda estavam apenas sendo movidas para uma partida maior, na qual cada escolha teria consequências irreversíveis. O momento mais aguardado da relação entre Davi e Jacques finalmente vai acontecer em Dona de Mim. Depois de tantas desconfianças, ressentimentos e segredos guardados a 7 chaves, a verdade sobre a paternidade do rapaz virá à tona de maneira avassaladora. Será Jacques, em um raro instante de vulnerabilidade, quem decidirá abrir o jogo e revelar que é o verdadeiro pai biológico de Davi. A revelação cairá como uma bomba. Jacques contará que Abel, marido de Olívia, era estéril e que, no passado, viveu um envolvimento secreto com ela. Do relacionamento nasceu Davi, que cresceu acreditando ser filho legítimo de Abel, mas sempre sentindo que algo não se encaixava. O vilão fará questão de reforçar que nunca teve a intenção de destruir a memória do falecido, mas que não podia mais manter o segredo diante da crescente proximidade entre ele e o rapaz. Davi, naturalmente, ficará em choque no primeiro momento. A notícia mexerá com todas as suas certezas, trazendo à tona lembranças de uma infância marcada por diferenças sutis no tratamento do pai. Agora tudo faz sentido. Por isso ele sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu nunca. Sempre teve uma distância, dirá o jovem decepcionado e com a voz embargada. Apesar da dor, a revelação abrirá espaço para algo novo. Uma conexão inesperada com Jacques. O vilão, emocionado como raramente se vê, pedirá ao filho que mantenha o segredo, lembrando que prometeu a Olívia que ninguém ficaria sabendo do caso que tiveram no passado. Davi, dividido entre a lealdade à memória da mãe e a descoberta arrebatadora, acabará cedendo ao momento. Pouco depois, os dois decidirão sair juntos para beber, numa tentativa de aliviar a tensão e inaugurar essa nova fase da relação. Durante a saída, uma cena simbólica marcará a mudança. Davi, enquanto tocava guitarra, terá uma corda do instrumento arrebentada. No gesto de pedir ajuda a Jacques, acabará, de forma natural e sem pensar, chamando-o de pai pela primeira vez. A palavra escapará de seus lábios como se sempre tivesse estado guardada, à espera do instante certo para ser dita. Jacques, tomado por uma emoção que não consegue disfarçar, sorrirá satisfeito. Agora tudo faz sentido, repetirá, como se a vida tivesse finalmente lhe concedido a confirmação que tanto desejava. Em outra sequência, o público verá os dois lado a lado, esperando um táxi na porta da Boaz. O motorista cancela a corrida, mas Davi tranquiliza o pai ao avisar que outro carro já estava a caminho. Jacques, orgulhoso, não perderá a chance de reforçar a novidade. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. O rapaz, ainda se acostumando com a palavra que ecoava em seu coração, sorrirá emocionado. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso. Pai. Assim, entre lágrimas contidas e sorrisos inesperados, a trama mostrará que até mesmo o homem mais calculista pode se render ao poder de um simples gesto de afeto. El, percebendo movimentações suspeitas em seus negócios, decide afastar Palmeira de seus serviços. A decisão gera tensão imediata, já que Palmeira não é homem de aceitar rejeições sem retaliações. Enquanto isso, Deco surge de forma inesperada no salão de Ryan, chamando a atenção de todos. Sua presença não passa despercebida, especialmente por Nina, que já se encontra apreensiva com o comportamento inquieto de Filipa, cuja animação excessiva parece esconder algo mais sombrio. Enquanto Léo conversa com Jade sobre os problemas de Stephanie, buscando alternativas para ajudá-la, Marlon aconselha Lucas a considerar seriamente a ideia de competir, apostando em seu talento. Porém, o clima esquenta quando Jeff flagra Deco ao lado de Vespa. Desconfiado, ele cogita avisar Nina sobre a possível ligação perigosa entre os dois. É nesse momento que a tensão explode. Palmeira arma um atentado contra Marlon, mas Léo intervém a tempo e consegue salvar o amigo. O ato heróico faz Jussara agradecer profundamente a jovem, sem imaginar os riscos que ainda rondam todos eles. Ao mesmo tempo, Cami pressiona Marlon a esclarecer seus verdadeiros planos para o futuro do relacionamento.
revelando inseguranças antes abafadas. Enquanto Samuel promete levar Sofia para visitar Léo e Rosa insiste em acompanhá-los, Jacques, em uma situação embaraçosa, confunde Filipa com Olivia, acentuando ainda mais o clima de mistério que paira sobre os envolvidos. No auge da trama, Deco pressiona Nina para devolver uma mercadoria perdida, colocando-a contra a parede. O peso dessa ameaça coincide com a dúvida inocente de Sofia, que olha para Léo e pergunta por que nunca mais foi levada à mansão. Uma simples pergunta de criança que, no fundo, pode revelar segredos capazes de mudar o destino de todos. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Léo sempre acreditou que sua força vinha da própria resistência. A vida nunca lhe dera nada de bandeja. Pelo contrário, parecia testá-la a cada esquina, impondo-lhe provações capazes de derrubar qualquer pessoa menos determinada. Depois de ser demitida da mansão, onde trabalhava como babá de Sofia, a jovem decidiu que não se renderia. Poderia até tropeçar, mas jamais aceitaria se curvar. Era a sua dignidade que estava em jogo, e essa, Léo jurava a si mesma, nunca seria vendida ou trocada por piedade. Certa manhã, com o coração apertado, mas os passos firmes, Léo dirigiu-se até a Boaz. A fábrica representava uma nova chance de recomeço. A empresa estava em busca de reforços para lidar com um carregamento de lingeries importadas que chegara com defeitos. E diante da urgência, abriu vagas para costureiras. Léo não pensou duas vezes. Candidatou-se e, graças ao seu esforço, conseguiu a tão desejada vaga. Para ela, aquele seria o início de uma nova fase. Sonhava com estabilidade, com o simples direito de conquistar seu espaço pelo suor do próprio trabalho. No entanto, o destino parecia conspirar contra suas esperanças. No seu primeiro dia na Boaz, o inesperado aconteceu. Jacques, o homem que tanto prazer sentia em esmagar a autoestima dos outros, surgiu diante dela. No momento em que os olhares se cruzaram na recepção, a atmosfera mudou. O semblante de Jacques carregava fúria, desprezo e uma arrogância quase palpável. Sem medir palavras, ele explodiu em frente a todos. "O que você está fazendo na minha fábrica?" vociferou, atraindo a atenção de funcionários que, constrangidos, fingiam ocupar-se para não testemunhar a cena. Léo tentou explicar, mas a voz do vilão ecoou como uma sentença cruel. "Sai da minha fábrica! Agora! Ademar, tire essa pessoa daqui! Não quero ver essa garota dentro da Boaz nunca mais!" Humilhada em público, com o coração latejando de dor, Léo ainda encontrou forças para responder. "Pode me expulsar hoje, Jacques, mas a sua hora vai chegar. E quando chegar, você não vai ter para onde correr." Os olhos dela faiscavam de indignação, mas também de coragem. Aquela não era apenas uma resposta impulsiva, era um juramento, um presságio de que o futuro guardava consequências para a tirania do empresário. Quando Ayla contou a Samuel sobre o episódio, o rapaz sentiu o sangue ferver. Correr até a casa da namorada foi sua reação imediata. Não suportava a ideia de vê-la sofrer, muito menos pelas mãos do próprio tio. Encontrou-a ainda abalada, mas tentando esconder a dor atrás de uma máscara de firmeza. "Léo, você não merece passar por isso", disse, segurando suas mãos. "Deixa eu ajudar. Eu posso continuar te pagando o mesmo salário que recebia como babá da Sofia. Pelo menos até você se reerguer de vez." Léo respirou fundo, encarando-o com um misto de ternura e firmeza. "Você quer me dar dinheiro assim, do nada? Só pela minha beleza?" ironizou, tentando quebrar o peso da situação. Samuel sorriu, tentando aliviar a tensão. "Nem existe dinheiro suficiente para pagar por uma beleza como a sua." Ela retribuiu com um meio sorriso, mas sua expressão logo voltou a ser séria. "Só não brigo porque gostei do elogio. Mas escuta, Samuel, não é orgulho, é a minha vida. Eu tenho minha independência. Nunca dependi de homem nenhum e não quero que nem por um segundo o nosso relacionamento seja baseado nisso." Samuel ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas palavras que soavam como uma muralha. A mulher diante dele era inquebrável. Havia dor em seus olhos, mas também uma força que ninguém conseguiria arrancar. "Tudo bem", respondeu por fim. "Só me promete uma coisa. Se a situação ficar insustentável, se realmente precisar, me procura. Não quero ver você se destruindo sozinha." Léo assentiu, mas para encerrar a conversa do que por concordar de fato. "Tá, eu aviso."
Mas dentro de si, sabia que continuaria enfrentando tudo de cabeça erguida. Aquela recusa não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência. Aceitar a ajuda de Samuel significaria abrir mão da sua autonomia, permitir que alguém, ainda que com boas intenções, fosse responsável por sua trajetória. E isso, Léo jamais permitiria. O futuro para ela ainda era incerto. O caminho estava repleto de pedras, de obstáculos que insistiriam em fazê-la tropeçar. Mas Léo já havia tomado sua decisão. Seguiria em frente com a mesma coragem que sempre a definira. Jacques poderia tê-la expulsado, poderia ter tentado esmagar sua esperança, mas não conseguiria calar sua determinação. Samuel poderia oferecer-lhe conforto e estabilidade, mas ela escolheria sempre a dureza do próprio esforço em vez da suavidade de uma dependência disfarçada de amor. No silêncio daquela noite, Léo refletiu sobre tudo o que acontecera. As lágrimas que não derramou em público vieram à tona, mas entre soluços, uma certeza a fortalecia. Sua dignidade jamais estaria em jogo. Ela sabia que ainda enfrentaria novas batalhas, humilhações talvez ainda maiores, mas também sabia que, um dia, seria reconhecida não como vítima, e sim como vencedora. E no fundo do coração, Léo pressentia. O futuro traria não apenas novos desafios, mas também a chance de provar que ninguém, nem Jacques, nem qualquer homem, seria capaz de ditar o rumo de sua vida. Léo decide se afastar de Palmeira e rompe os serviços que mantinha com ele, gerando tensão nos bastidores. Ao mesmo tempo, Deco aparece de surpresa no salão de Ryan, chamando a atenção de todos pela ousadia de sua visita. Enquanto isso, Nina começa a se preocupar com o excesso de animação de Philippa, percebendo que a amiga pode estar escondendo algo por trás do bom humor repentino. Em outra parte, Léo tem uma longa conversa com Jade, que em um gesto de solidariedade, tenta dar conselhos e ajudar Stephanie em suas dificuldades. Já Marlon, em clima mais reflexivo, aconselha Lucas a considerar a possibilidade de competir, mostrando confiança no talento do rapaz. Porém, Jeff, ao flagrar Deco junto de Vespa, fica em dúvida se deve ou não contar tudo a Nina, temendo complicar ainda mais a situação. O clima esquenta quando Palmeira tenta atentar contra Marlon, mas Léo surge a tempo de salvar o amigo. Jussara, emocionada com a coragem de Léo, agradece profundamente pelo gesto heróico. Depois, Cami aproveita um momento de intimidade para questionar Marlon sobre os planos dele para o relacionamento dos dois, deixando o rapaz pensativo. Enquanto isso, Samuel promete levar Sofia para visitar Léo e Rosa insiste em acompanhá-los, preocupada com a segurança da menina. Em outro ponto, Jacques acaba confundindo Philippa com Olivia, criando uma situação embaraçosa. Deco, por sua vez, pressiona Nina exigindo a devolução de sua mercadoria, aumentando a tensão entre eles. Por fim, Sofia faz uma pergunta inocente, mas que pesa no coração de Léo. Por que ela nunca mais voltou à mansão? A dúvida da garota deixa no ar um misto de saudade, mistério e ressentimento, prometendo novos conflitos emocionais pela frente. Com o avanço silencioso do Alzheimer, Rosa passará a viver momentos cada vez mais confusos e dolorosos, tanto para ela quanto para aqueles que a cercam. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a situação da idosa atingirá um ponto alarmante. Além das falhas de memória e do esquecimento de detalhes simples, ela começará a manifestar crises de agressividade, transformando-se por instantes em alguém irreconhecível até mesmo para o próprio neto, Samuel, que é quem mais tem se dedicado a cuidar dela. Em uma dessas crises, a tensão chegará ao limite. Rosa, em um surto de desorientação, confundirá o rapaz com o marido falecido e, tomada por um impulso descontrolado, atirará um objeto contra ele, quase o ferindo gravemente. A cena começará de maneira aparentemente tranquila, mas carregada de uma estranha melancolia. Rosa estará sentada em sua poltrona, imóvel, com o olhar fixo na janela, como se contemplasse algo que não estava diante de seus olhos. O silêncio pesado do quarto dará a sensação de que o tempo havia parado. Samuel, do lado de fora, baterá suavemente na porta antes de entrar, respeitando o espaço da avó. Vó, tá na hora. A gente precisa sair. Hoje é um dia importante. A Vivian pediu para a sócia encontrar com a gente na médica e já vem com o cartório para cá, explicará com paciência. No entanto, Rosa não reagirá. A expressão dela será distante, perdida em memórias que só ela parecia acessar. Preocupado, Samuel se aproximará devagar. Tá tudo bem, vó? Tá sentindo alguma coisa? Insistirá.
A resposta, porém, virá carregada de irritação inesperada. Cruzando os braços, Rosa disparará. Você está atrasado. Agora não vai dar tempo. A bronca desorientará Samuel, que tentará acalmá-la. Claro que vai dar, vó. Se a gente sair agora, chegamos a tempo. O rapaz então tocará de leve no ombro da idosa, num gesto de carinho e cuidado. Mas essa simples aproximação desencadeará a fúria de Rosa. Não coloca a mão em mim! Gritará, afastando-o com violência. Nesse instante, o abismo da confusão se abrirá diante dela. Rosa, em completo delírio, começará a chamar Samuel pelo nome do marido já falecido. Sinceramente, Joseph, todo dia esse horário, você nunca muda. Samuel ficará atônito, o coração disparado. Vó, eu não sou o Joseph. Sou eu, o Samuel, tentará explicar ainda incrédulo. Mas as palavras não alcançarão a mente tomada pela doença. Rosa o encarará fixamente, com uma mistura de raiva e desconfiança, como se estivesse diante de um estranho perigoso. Tomada por um impulso repentino, Rosa agarrará um objeto que estava sobre a mesinha, um porta-retratos de vidro, e com todas as forças que ainda restavam em suas mãos trêmulas, o lançará contra Samuel. O jovem, por reflexo, conseguirá se desviar por pouco, ouvindo o vidro se estilhaçar no chão atrás dele. O impacto será tão violento que por um instante o rapaz ficará paralisado, tentando processar o que acabara de acontecer. Mentiroso! Você não estava trabalhando! Sai daqui! Sai da minha frente! Berrará a idosa em desespero, enxotando o próprio neto como se fosse um intruso. Samuel, abalado, sentirá um nó se formar em sua garganta. O choque da agressão se misturará à tristeza profunda de ver a avó perder o controle, transformada pela doença em alguém que ele mal reconhecia. Por alguns segundos, não conseguirá mover um músculo, como se o tempo tivesse parado. Os olhos dele marejarão, mas, para não piorar a situação, escolherá o silêncio. Com passos lentos, recolherá a própria dignidade ferida e sairá do quarto, deixando Rosa sozinha em sua confusão. A sequência mostrará não apenas a gravidade do estado de Rosa, mas também o peso emocional que o Alzheimer impõe às famílias. O público verá Samuel em lágrimas do lado de fora, sem saber se volta para tentar acalmá-la ou se a deixa descansar após a crise. A cena ganhará contornos ainda mais dramáticos quando Vivian chegar e encontrar Samuel abalado. O que aconteceu? Perguntará, assustada. Ele, com a voz embargada, responderá. Ela não me reconheceu, me confundiu com o vô e tentou me machucar. O episódio servirá como alerta para todos na trama. Rosa já não está apenas esquecendo pequenas coisas, mas vivendo um estado de vulnerabilidade perigoso, onde a linha entre o real e o imaginário se rompe com violência. A partir daí, ficará claro que os cuidados precisarão ser redobrados e que Samuel, apesar do amor incondicional pela avó, começará a se sentir esgotado diante da carga emocional. O Alzheimer, mais do que nunca, mostrará seu lado cruel. Não destrói apenas a memória, mas corrói os vínculos, testando os limites da paciência, da coragem e do afeto de quem permanece ao lado do doente. O clima na mansão de Jacques está cada vez mais tenso, e os próximos acontecimentos prometem abalar de vez a estrutura da família Boaz. Léo, ainda atordoada com a série de acusações feitas por Jacques, tenta se defender como pode. Ela afirma que jamais teria se envolvido em algo ilícito, mas o empresário é implacável. Insiste que a babá se aproveitou da confiança da casa. O grande problema é que Léo não consegue provar sua inocência. A carteira de Jacques, que ela jura ter deixado no lugar exato onde foi guardada, simplesmente desapareceu. O sumiço reforça a versão do patrão e deixa Léo sem saída. Enquanto isso, Filipa, sempre desconfiada, pressiona Nina sobre a tal carteira. Para ela, há algo estranho nessa história, e a funcionária pode estar escondendo informações. Nina, por sua vez, tenta despistar, mas a tensão no olhar não passa despercebida. A cada pergunta, Filipa tem mais certeza de que o mistério da carteira envolve mais gente do que aparenta. Em outro núcleo, Manuel confidencia a Danilo uma revelação bombástica. Ele foi alvo de uma tentativa de extorsão feita por Palmeira. O caso já seria grave por si só, mas Manuel ainda vai além e diz acreditar firmemente que Marlon possa estar envolvido. Danilo fica dividido. Por mais que saiba do caráter duvidoso de Marlon, também conhece suas habilidades em manipular situações para se fazer de vítima. A suspeita, porém, não pode ser ignorada. De volta à mansão, o destino de Léo é selado. Após a pressão de Jacques e sem conseguir se justificar, ela é demitida sem direito a despedidas. Sofia,
A menina que criou uma forte ligação com a babá sequer tem a chance de vê-la antes da saída abrupta. O coração de Léo se despedaça, mas ela não perde a esperança de, um dia, esclarecer toda a verdade.